Bom dia, pessoal. Começa agora aqui mais um evento da TMA Brasil. E antes de iniciarmos aqui, eu queria agradecer aos nossos patrocinadores institucionais aqui do TMA, a BTG Pactual, a Galdino Pimenta, Takemi Ayubi, Salgueiro Rezende de Almeida Advogados, a Invista, a Mega Ilões e o Washington Pimentel Advocacia. Hoje o debate aqui nesse Café Agro, o tema será ambiental e mercado de carbono. E temos aqui os debatedores. Daniela Mota, Head do Departamento de Meio Ambiente e Sustentabilidade da Felsberg Advogados. Temos aqui a Luiz, sócia na área ambiental da Santos Neto Advogados. E Yuri, sócio-diretor na Econ Soluções Ambientais. Na relatoria, Paulo Henrique Faria, sócio da Faria e Silva Administração Judicial. Na moderação, Ricardo Rocha Neto, sócio da AB Advogados. E um recado para vocês. Se tiver qualquer dúvida de tudo que está sendo debatido aqui, fique super à vontade para deixar alguma pergunta aqui no chat do YouTube, que assim que possível os nossos debatedores irão responder. Dito isso, Ricardo, aqui com você, um bom evento a todos, pessoal. Olá, pessoal, bom dia. Obrigado, Rafael, pelas apresentações. Agradeço mais uma vez o convite. É um prazer estarmos aqui em mais um evento do nosso Café Agro, aqui do TMA, e ao lado de palestrantes aí tão profissionais aí renomados da área e com muita experiência nesse assunto, que é um assunto extremamente importante. Ainda mais estamos às vésperas aí da COP30, né? Mas isso não é algo tão recente, né? Esse tema, a preocupação com as questões climáticas, não é algo recente. Já viu uma preocupação desde os anos 70, anos 80, em que estudos por cientistas, de institutos, como o IPCC, o painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, já tratavam dessa problemática e preocupação. Até que isso se discutiu, já era a questão do aquecimento global e a preocupação com os gases de efeito estufa, até que em 92, né, nós, só fazendo assim, a ideia é fazer um panorama dessa evolução, só para a gente situar o tema e para quem não tem tanta afinidade aí com essas questões e como se deu a evolução, para depois entrarmos aí em questões mais atuais, inclusive da lei atual. Então, que trata do sistema brasileiro de comércio de emissões de gás de efeito estufa. Mas, então, voltando um pouco no tempo, em 92, nós tivemos a famosa ECO 92, uma conferência internacional lá no Rio de Janeiro, e que trouxe aí debates importantes, porque ela, na verdade, aprovou, instituiu a Convenção Quadro das Nações Unidas sobre as mudanças climáticas, né, e já trouxe princípios importantes, como o princípio das responsabilidades comuns, porém diferenciadas, que já foi um avanço nisso, reconhecendo que existem diferenças históricas, sociais, econômicas entre países, e naquele momento o peso maior também com uma preocupação com os países desenvolvidos, né, que mais eram os maiores geradores aí de gases do efeito estufa. Essa convenção também trouxe princípios importantes, né, além desse aqui, como o princípio da precaução, da informação, do desenvolvimento sustentável, isso já trazendo bases relevantes depois para a evolução do tema. Mas dentro da temática do mercado de carbono, um passo muito relevante, além de COPs, né, porque a COP, essa de 92, a ECO, ela já trouxe o sistema de COPs, que seriam as conferências das partes. Então, as partes se reúnem para tratar uma série de questões, tomar iniciativas, tomar decisões importantes, e aí, a partir da ECO 92, se iniciaram várias COPs, né? Hoje já estamos na última COP, foi a 29 de Baku, mas vamos ter a COP 30 em Belém, agora famosa e polêmica COP 30 que está aí nos noticiários toda semana. Mas essa COP 3, que foi assinada em Kyoto, no Japão, ela, na verdade, trouxe já alguns passos importantes, ao invés de basear simplesmente num sistema de repressão, como é normalmente aquele de controle, que é feito pelos órgãos ambientais e o sistema dos estados, na verdade, já se buscou uma ideia de incentivo a práticas que fossem ambientalmente aí adequadas, em termos de focar na emissão de reduções de gases de efeito estufa. Então, esse foi uma iniciativa importante, ele trouxe
alguns mecanismos flexíveis também, como o MDL, né, o Mecanismo de Desenvolvimento Limpo, ou Clean Development Mechanism, que já permitia que alguns países desenvolvidos, né, que principalmente o foco aqui nos países desenvolvidos ainda, dentro daquele princípio que eu comentei das responsabilidades é, comuns, mais diferenciadas, e aí trazendo nesse aspecto esse mecanismo que permitia que os países em desenvolvimento, na verdade, fizessem projetos já de compra de créditos de carbono em países ainda, países desenvolvidos fizessem a compra em países em desenvolvimento. Isso para estimular tanto o desenvolvimento sustentável em países que não tinham tantos recursos, como os países ainda em desenvolvimento, que era o próprio caso do Brasil, por exemplo, e os países ricos, aí os países desenvolvidos, fariam esses projetos para compensar também suas emissões de gases de efeito estufa. Então, foi uma iniciativa importante, foi né, em relação ao mercado de carbono, é um marco do mercado de carbono, mas, na verdade, ele acabou não sendo suficiente em termos de eficácia, teve alguns problemas, né, alguns países ricos também não se entenderam para chegar num consenso, os Estados Unidos, na época, não ratificaram, acabaram não ratificando esse acordo, esse protocolo de Quioto, então isso gerou algumas dificuldades para a implementação disso. E houve COPs na sequência, até que em 2015, a COP 20, de número 21, que foi o chamado Acordo de Paris, trouxe aí novas questões em relação à definição de metas de reduções, e tinha um princípio fundamental, uma ideia fundamental, de não aumentar as emissões em mais do que 2% em relação à era pré-industrial. Então, isso foi um consenso, foi um princípio adotado, e com estímulo preferencialmente para que chegasse a menos de 1,5%. Então, esse foi uma diretriz importante da COP 21, que estabelecia uma meta de aquecimento global. Tá? Também no Acordo de Paris, definiu-se que cada país apresentaria a sua meta de emissões, de redução de emissões. Então, as chamadas contribuições nacionalmente determinadas, ou NDCs. Então, a partir dessas NDCs, cada país também estipularia que estava disposto, ou como seria essa redução, lógico que dentro de alguns parâmetros, não é uma questão aleatória, mas dentro de possibilidades concretas, e que sejam metas também arrojadas, né? Não seja algo fácil. E a ideia também de reforçar um financiamento internacional para que os países em desenvolvimento eles passem a adaptar às mudanças climáticas, né? E aí, nessa ideia de transição por uma economia de baixo carbono. Então, teve uma importância muito grande, mas teve situações também complicadas, né? O próprio Estados Unidos, na primeira gestão do Trump, saiu do acordo em 2020, ele tinha assinado, saiu do acordo em 2020, depois voltou em 2021 com Biden, e depois, agora em 2025, em janeiro, os Estados Unidos saiu de novo, deixaram o Acordo de Paris novamente. Isso sempre tem um impacto complicado, até porque os Estados Unidos também é um player muito relevante em termos de emissão dos gases de efeito estufa em termos mundiais, né? Então, há um certo impacto em relação a isso, mas continuam aí vários signatários, mais de 196 signatários do Acordo de Paris. E uma importante, logo depois, então, aí na COP29, que já foi do ano passado, 2024, já que foi a famosa do Azerbaijão, lá em Baku, nós tivemos discussões importantes, e o principal é que os países chegaram a um acordo em relação ao mecanismo de crédito de carbono do Acordo de Paris, aprovando o chamado artigo 6º principalmente o item 6.4 do acordo. E aí tem dois pontos principais, que atividades de remoção do carbono a serem contabilizadas, e a metodologia a ser aplicada. Discutiu-se também lá em Baku a questão dos financiamentos, teve uma certa resistência dos países europeus. A pretensão dos países em desenvolvimento era de valores muito maiores, tá? Se discutiu em torno de mais de 1 trilhão de dólares aí
para aplicação, quando os países desenvolvidos chegaram a 300 bilhões, algo bem menor do que o esperado e para muitos insuficiente para atingir os objetivos. O Brasil, na COP de Baku, é, também apresentou a sua NDC, a revisão da sua NDC, com redução de 59% a 67% das emissões de gases de efeito de estufa até 2035. Então, e agora, né, depois da COP, ainda no plano internacional, ainda não cheguei no plano nacional, nós temos agora a COP 30 em Belém, que vai tratar de pontos importantes e se discute muito a questão da implementação desses mecanismos, e agora que o Brasil também já tem um novo mercado regulado, então temos expectativas aí muito importantes em relação a essa COP 30. Mas no cenário nacional, e aí o nosso tema aqui é hoje ambiental e mercado de carbono, logicamente que a legislação ambiental nacional aqui no país é muito significativa, não dá para tratar de todos os aspectos, existem leis federais, leis estaduais, então é um panorama muito amplo. Mas algumas questões importantes, como iniciativas ao longo da cronologia da legislação, uma delas foi a Política Nacional de Meio Ambiente, que é uma lei 6938 de 81, que já trouxe alguns instrumentos de comando e controle, ainda dentro daquela ideia de um controle, de uma sanção pelo Estado. Né? E aí trouxe padrões de qualidade ambiental, zoneamento ambiental, avaliação de impactos ambientais, licenciamento ambiental, dentre outros. Mas com a alteração trazida pela Lei 11.286, também aí se estimulou o uso de instrumentos econômicos como alternativa à proteção do meio ambiente. E aí a gente ia pensando na servidão ambiental, concessão florestal, próprio seguro ambiental. Mas outra lei importante, aí lógico que essa política nacional a gente não vai entrar em detalhes aqui, mas foi a política nacional sobre mudança do clima, na Lei 12.187 de 2009. Dentro dessa visão já de incentivos, né, para aquele que pratica aí atividades, operadores em geral, ao invés de simples repressão do Estado, nós sabemos que o Brasil também tem desafios enormes dentro da expansão do território, dentro das práticas, né? A gente tem vários ecossistemas diferenciados. Então, o controle disso para fins de repressão acaba não sendo nunca suficiente para reprimir as infrações ambientais, a série de atos aí contra o meio ambiente. Então, quando se traz essas leis que buscam incentivo e benefícios, como até mal comparando aí com as questões incentivos tributários, né? Muitas vezes você só ter a repressão, a fiscalização de violações tributárias não é suficiente, mas muitas vezes com incentivos e benefícios também se consegue resultados efetivos. Isso na questão ambiental também percebe-se que isso pode ser um fator, um vetor de desenvolvimento sustentável quando você atribui certos benefícios, como trouxe essa política nacional de mudança do clima, tá? Então, prevendo alíquotas diferenciadas, prevendo isenções, compensações como instrumentos para incentivar a redução de emissões. Então, é uma política importante. Depois, o Código Florestal, já o de 2012, né? Tivemos o Código Florestal anterior, que é a Lei 12.651. Aí já trouxe também questão de conservações de vegetação nativa, área de proteção, e ela também permitiu, o código, inclusive o artigo 41, permite o uso de áreas de APP, proteção permanente, e de reserva legal, também como instrumentos de mercado, inclusive para gerar créditos de carbono. É lógico que tem particularidades em relação a isso, então normalmente são créditos de valores menores, os créditos de APP e RL, mas existem algumas situações em que também é possível gerar créditos num contexto ali de ameaças em relação a essas áreas de reserva, não a conservação pura e simples de uma área de proteção permanente ou de reserva legal, tá? Mas quando existem adicionalidades que depois os debatedores aí podem comentar melhor também. E uma outra lei importante dentro dessa seara aí de incentivos e benefícios, né, pensando
num meio ambiente e com instrumentos econômicos que o favoreçam e o protejam, é a Política Nacional do Pagamento por Serviços Ambientais, a Lei 14.119 de 2021. E aí ele traz previsão dos títulos verdes, dos chamados green bonds, dentre outras modalidades de PSA. Então, também é uma alternativa interessante. Aqui não é propriamente o crédito carbono, ou talvez algo mais genérico, um gênero do crédito carbono, mas essa PSA é mais ampla, tá? Então, ela permite pagamento por serviços ambientais, favorecendo ecossistemas de forma mais ampla. E, finalmente, para não me estender tanto aqui nesse só panorama inicial, só estou levantando a bola aqui, que depois os debatedores vão trocar a bola aí. A gente tinha o projeto de 182, de 2004, que, na verdade, era o projeto, dentre alguns projetos, algumas discussões entre Câmara, Senado, até se conseguir chegar na sanção lá em dezembro de 2024, do ano passado, já na época da conferência, e logo após, na conferência de Baku, né, pouco antes. E finalmente foi aprovada, foi sancionada pelo presidente da República a Lei 15.042 de 24. Ela sim institui o Sistema Brasileiro do Comércio de Emissões de Gases de Efeito Estufa, a chamada CBSE, e estabelece, aí a gente vai a Luíse vai tratar disso também, em relação ao cap and trade, ao limite do teto de emissões, em relação aos gases de efeito estufa. Mas dentro desse panorama, e até, desculpe aqui a introdução mais rápida sobre isso, para exatamente agora estimular os debates, eu aí gostaria, né, de passar a palavra aí primeiramente para a Luísa, que vai comentar sobre esse novo panorama, né, legislativo, alguns aspectos desse mercado regulado, né, separando o que é o mercado regulado, o voluntário também, para a gente dar continuidade aqui. Então, agradeço, Luiz, e te passo a palavra aqui para nos explicar aí sobre esse novo marco legal. Bom, Ricardo, muito obrigada pela introdução. Eu queria começar aqui também fazendo meus agradecimentos. Eu gostaria de agradecer ao TMA por mais esse convite. É sempre um prazer poder participar dos seus eventos e estar do lado de profissionais tão renomados, amigos como o Ricardo, o Yuri, meu amigo, a Daniele. Então, meu muito obrigada a todos. E como o Ricardo bem colocou, a minha parte aqui, nesse evento, é eu trazer para vocês um pouco os contornos do mercado regulado de carbono. Tá? Então, aqui a gente teve que, em dezembro de 2014, nós tivemos a aprovação da Lei 15.042, que instituiu o Sistema Brasileiro de Comércio de Gás de Efeito Estufa, esse nome comprido, que a gente pode usar sobre a sigla SBCE. Então, por meio da promulgação dessa lei, o Brasil ele se junta a outros 75 outros países que já têm o mercado regulado de carbono. E aí, quais são os principais objetivos que nós temos com a promulgação dessa lei? Então, primeiro, como o Ricardo bem colocou, a gente dá cumprimento aos princípios da Política Nacional de Mudanças Climáticas. Da mesma forma, a gente dá cumprimento às metas do Brasil com relação ao Acordo de Paris. Então, a gente tem hoje, como o Ricardo colocou, a nossa NDC mais atualizada, a gente tem um compromisso de reduzir entre 59% e 67% as emissões de gases de efeito estufa até o ano de 2035, em comparação a 2005. Da mesma forma, por meio da promulgação dessa lei, a gente tem o objetivo de dar uma regulamentação financeira ao mercado de carbono e também uma maior segurança jurídica. A Daniele vai trazer um pouquinho esse aspecto, mas dentro do mercado voluntário de carbono, a gente teve muitos questionamentos efetivamente sobre a segurança desse ativo. Essa lei, ela veio, foram muitos anos de discussão, muitos projetos de lei, tiveram, além da forma como ela foi publicada, ela tem ainda algumas lacunas, ela tem alguns pontos, eu vou até colocar para vocês aqui de dúvidas. Em alguns outros pontos, ela foi regulamentada de forma excessiva, mas entendeu-se que ainda assim
seria um grande passo, seria muito importante a gente ter uma lei promulgada para, a partir daí, a gente começar a acertar as suas arestas, né? A gente vai ter todo um período de regulamentação ainda dessa lei, né? Que isso vai ser de extrema importância, mas pelo menos a gente já pode começar. O Brasil hoje, ao lado desses outros 75 países, a gente já tem um mercado regulado de carbono. E aí, para falar do sistema. Então, o texto aprovado, ele segue o sistema de alguns outros países onde esse mercado já se encontra consolidado, como a União Europeia, como a Califórnia, que é o sistema Cap and Trade. Então, nesse sistema, o governo ele vai estabelecer uma quantidade máxima de emissões para determinados setores regulados, que é aquilo que a gente chama de cap, e vai distribuir permissões, que são essas allowances, que podem ser distribuídas de forma onerosa ou gratuita para esses agentes. Os agentes que forem mais eficientes, eles vão ter um excedente dessas permissões e vão poder comercializar essas emissões. Então, é o trade. E quem não for tão eficiente, ele vai ter que adquirir essas permissões, tá? E aí, passando um pouco para a gente entender quem são os agentes que vão ser regulados pelo SBCE. Então, o texto aprovado, ele define os operadores, tá? Então tem essa expressão, que vão ser pessoas físicas ou pessoas jurídicas. A gente está sempre pensando em pessoas jurídicas, mas a gente também tem a figura da pessoa física, que também pode ser regulada, que emitem ou possam emitir gases de efeito estufa. Aqui, para mim, quando o texto de lei fala possam emitir, e aí eu não sei qual que é, qual que é o entendimento dos demais palestrantes, mas para mim fica um pouco possam emitir, como assim? Então, quem tem uma expectativa de emissão vai estar sujeito a essa lei? Em que sentido, né? Isso para mim ficou aqui um pouco, isso aqui é uma lacuna para mim, que existe ainda na lei. Ah, quem ficou de fora do SBCE nesse primeiro momento? Agricultura primária, tá? Bem como os bens, as benfeitorias, toda a infraestrutura que está dentro dos imóveis rurais. A questão da agricultura primária, esse foi um ponto que foi muito discutido ao longo de toda a tramitação do projeto, porque no Brasil, diferentemente de outros países, a agricultura e o desmatamento, eles são grandemente, é uma grande parcela, esse segmento é responsável por 75% das emissões no Brasil. Então, houve grande discussão por que, então, esse segmento, que é responsável de forma significativa pelas emissões de gases de efeito estufa, ficaria fora do sistema. Mas, assim, a discussão que se tem, assim como em outros países, que esse setor também ainda não entrou no mercado regulado de carbono, é que ainda a mensuração das emissões é muito difícil. A gente tem 6 milhões aí de propriedades rurais, então, a metodologia ainda, a gente ainda não tem uma metodologia tão eficiente para poder fazer toda essa mensuração. E aí, o que a lei determina? Que aqueles operadores que tenham emissões acima de 10 mil toneladas de CO2 equivalente, eles vão ter a obrigação de apresentar os seus relatórios de emissões e de reduções de CO2 equivalente. E aí eu acho que vale também a pena só fazer um parênteses aqui. Quando a gente está falando do CO2 equivalente, os gases de efeito estufa, a gente tem uma série de gases. Então, a gente tem o CO2, a gente tem o metano, o CF6 e uma série de outros gases. O CO2, ele é o menos nocivo, mas é aquele que se encontra em maior quantidade na atmosfera. O metano, por sua vez, é o mais nocivo e é aquele que se encontra em menor quantidade. Então, definiu-se que fez-se uma métrica, que seria um mix desses gases, que chegou-se ao CO2 equivalente, que seria eu não entendo muito bem dessa parte, mas é uma métrica que se usa. Então, quando a gente está falando de mercado de carbono, a gente está falando do CO2 equivalente. Então, a gente tem então essa obrigação para quem emitir acima
de 10 mil toneladas de CO2, você é obrigado, os operadores vão ser obrigados a apresentar seus relatórios de emissões e reduções. Acima de 25 mil toneladas de CO2 equivalente, a obrigação é de apresentar esse relatório e também de reduzir as suas emissões. Tá? Um ponto que eu tenho sido muito questionada por nossos clientes bom, ok, mas os operadores, a gente está tratando de uma instalação, de um CNPJ, então uma unidade fabril, por exemplo, ou a gente está tratando de um grupo econômico. Porque quando a gente está falando de um grupo econômico, a gente aumenta os players do SBCE. Se a gente está falando de uma unidade isolada, a gente diminui. Então, isso, pelo menos, eu não sei se vocês também têm eventualmente essa resposta, esse questionamento, mas é uma lacuna também que eu entendo que ainda a lei e, com toda certeza, a regulamentação que vai vir, ela vai trazer esse ponto, né, essa explicação. Eu acho que vale também falar da estrutura do SBCE, então é composta basicamente por 3 órgãos. Então, a gente tem o Comitê Interministerial sobre Mudanças do Clima, o CIM, que é o órgão deliberativo, né, do SBCE, e ele vai ser responsável por aprovar o Plano Nacional de Alocação. Esse plano, ele vai ser estabelecido, vai ser proposto pelo órgão gestor do SBCE. Então, para cada ano, ele vai estabelecer o limite de emissões por operadores. Então, o SIM, ele vai fazer a aprovação do plano por setor. Aí a gente vai ter o órgão gestor, que é o órgão executor do SBCE, que ele vai propor esse Plano Nacional de Alocações. E depois a gente vai ter um terceiro órgão, que é um órgão permanente, que é um órgão consultivo, que é o Comitê Técnico, que ele é formado por representantes da União, dos Estados, do Distrito Federal, entidades representativas dos operadores, da academia e da sociedade civil. Bom, e aí, outro ponto que eu trouxe para vocês, que eu acho que é importante. Quais são os ativos que nós vamos ter nesse sistema? Então, o primeiro são as cotas brasileiras de emissões. Então, nada mais é do que um ativo transacionável que ele é representativo do direito de emissão de 1 tonelada de CO2 equivalente, que vai ser concedida pelo órgão gestor aos operadores, talvez num primeiro momento de forma gratuita e talvez num segundo momento de forma onerosa. Então, é aquilo assim, os operadores eles vão receber cotas, que é aquele limite de emissões que esses operadores vão poder ter. O segundo ativo é aquele ativo que representa aquilo que efetivamente foi reduzido ou removido de gás de efeito estufa da atmosfera. E ele também vai poder, é um ativo que também vai poder ser comercializado e vai poder ser utilizado pelos operadores para o cálculo do cumprimento das suas metas, que é o CRVE. E aí o terceiro ativo que nós vamos ter é o crédito de carbono, que é o ativo que ele é representativo da redução ou remoção de CO2 da atmosfera, obtido a partir de projetos certificados nacionais ou internacionais. E o que é importante colocar aqui, que o crédito de carbono ele não vai se valer da metodologia do SBCE, que vai ser uma metodologia própria, nacional, que ainda vai ser desenvolvida. Então, ele vai se valer de metodologias que não são internas ao SBCE, mas que são devidamente certificadas. Então, quando o crédito de carbono, então, ele vai ser comercializado no mercado voluntário. Mas, se eventualmente eles fizerem uso da metodologia do SBCE, aí esse crédito ele passa a entrar para dentro do sistema e aí ele pode ser comercializado dentro do mercado regulado. Mas então, o sistema, ele acaba mantendo. Então, hoje no Brasil, você pode ter o mercado regulado, mas ele pode coexistir com o mercado voluntário, né? Ele não deixa de existir. O crédito de carbono, ele continua sendo, então, comercializado no mercado voluntário. E tanto o crédito de carbono quanto
o CRVE, eu tenho uma dificuldade com essas siglas, eles vão poder ser comercializados no mercado financeiro e no mercado de capitais. Então, aí, nesse caso, eles vão ser classificados como valores mobiliários, eles estão sujeitos às regras e à fiscalização da CVM. Isso, no meu entendimento, eu acho que de todos, acaba dando uma maior confiabilidade a esses créditos e uma maior escalabilidade também. Porque a partir do momento que você entra dentro das regras da CVM, dentro do mundo corporativo, acho que você dá uma maior escalabilidade à comercialização desses ativos, né? Mas também é todo um processo, né, de regulamentação, como toda essa certificação vai ser realizada. Então, a gente ainda tem um chão ainda para percorrer. E aí, quem podem ser os titulares desses ativos? Então, nós temos a União, os estados, Distrito Federal, os municípios, os proprietários privados, as comunidades indígenas, extrativistas, quilombolas, né, os assentados rurais. Então, você tem que essas comunidades, elas podem ter os seus próprios projetos nas suas terras, desde que, obviamente, preservem, né, todo o meio ambiente, e elas vão poder comercializar esses ativos. Um ponto que para mim também ainda está um pouco, precisa ver como é que vai ser feito, a União, os estados e municípios, eles podem também desenvolver projetos, que são aqueles projetos jurisdicionais, que eles vão fazer uso de propriedades privadas, e públicas. E aí a lei, ela trata, aí, ela acaba sendo muito específica, ela trata de projetos estatais de rede, mas rede é apenas uma forma, é um tipo de projeto de carbono, né? Não sei porque eles fizeram de uma forma tão específica. O projeto de rede, ele tem por objetivo evitar o desmatamento, né? Então, aqui diz que eles podem fazer esses projetos, e se um proprietário privado não quiser fazer parte desse projeto estatal, ele pode comunicar, isso também a gente não sabe como vai ser feito, e retirar a sua propriedade desse projeto. Há um receio de que haja uma dupla contagem, por exemplo, o Estado faça um projeto jurisdicional, fazendo uso, por exemplo, de propriedades privadas, faça a emissão dos créditos de carbono e você também tenha, por exemplo, esse mesmo proprietário fazendo um projeto. Então, isso são coisas que vão precisar ser muito bem regulamentadas para você não ter essa dupla contagem. Aí, como o Ricardo também bem colocou, a lei, ela prevê que áreas de APP, reserva legal e outras unidades especialmente protegidas, elas vão poder gerar créditos de carbono. Isso também vai precisar ser objeto de regulamentação, porque há necessidade do requisito da adicionalidade. Então, porque essas áreas, elas já, por lei, elas já são necessariamente, elas devem ser preservadas. Mas a gente sabe, por exemplo, que tem áreas de APP, por exemplo, que estão localizadas em determinados locais do Brasil, que estão suscetíveis a desmatamento, por conta até das questões econômicas da região. Então, é possível, mas a gente precisa ver como isso vai ser feito na prática. Outro ponto aqui que eu acho que é importante o mercado, ele vai ser implementado de forma gradativa em 5 fases ao longo de 6 anos. Então, a expectativa é que o mercado regulado ele esteja em franca operação até 2030. Esse período, né, ele é importante para o mercado entender toda essa regulamentação, como é que vão ser essas regras. A gente precisa da regulamentação, o mercado precisa entender, e o mercado também precisa adquirir técnicas, e isso também tem um custo econômico. Então, esses 6 anos, e eu não sei se esses 6 anos vão ser suficientes, eles são necessários para a regulamentação e para essa adaptação, tanto técnica como econômica dos setores regulados, né? Uma outra coisa importante, quem descumprir com as regras do SBCE vai estar sujeito a penalidades.
Então, vai ter penalidade de multa, vai ter penalidade, eventualmente, de embargo, de suspensão das atividades. As pessoas físicas podem estar sujeitas a uma multa de 50 mil a 20 milhões, e as pessoas jurídicas, uma multa de até 3% do faturamento bruto da pessoa jurídica. Não se sabe se esse valor de 3%, a depender, pode ser um valor até pequeno, então precisa entender, né, se essa multa, eventualmente, em determinado momento, vai ser mais benéfico para as empresas, eventualmente, não cumprirem com as suas obrigações e pagarem suas multas. E aqui, encaminhando para o final, porque eu sei que a gente tem os outros palestrantes, quais são os desafios que a gente tem? A regulamentação do próprio mercado de carbono, né, para essa lei não acabar sendo uma lei que acabe em desuso. Eu acho que é importante a gente tirar os ensinamentos dos outros mercados que já têm um mercado consolidado, então a gente tentar verificar aquilo que a gente pode trazer para o Brasil de melhor e adaptar à nossa realidade. Os custos, né, que talvez a gente sabe que talvez os maiores operadores vão ter maiores condições de implementar, então a academia, o poder público, então ajudar os pequenos e os médios operadores. As certificações vão ser muito importantes. Entender como vai ser essa interoperabilidade dos mercados. E a gente sabe que a curto prazo, essas operações elas vão impactar os negócios sem trazer um lucro imediato, mas a longo prazo. Então, esse mercado de carbono ele vai acabar gerando lucratividade. E só para finalizar, né, em que medida o agro pode se beneficiar do SBCE, embora o agro esteja fora das regras, o fato é que o agro ele tem grande potencial de sequestro de carbono, então ele tem grande potencial de gerar créditos de carbono e criar uma nova fonte de renda. A gente sabe também que Estados Unidos e União Europeia estão criando uma série de barreiras climáticas, então quem tiver mais alinhado com as práticas sustentáveis, ela vai ter melhores chances de exportação e também com relação, quem tiver as melhores práticas também tem melhores condições de financiamento, então financiamento verde. Então, perante as instituições financeiras, o agro, né, aquele que tiver mais alinhado com as práticas sustentáveis, ele vai ter maiores possibilidades de financiamento. Então, dito isso, eu acho que vou encerrar aqui a minha parte e vou passar a palavra agora ao Yuri, certo, Ricardo? Não, A bom, Daniela. agora acho que na sequência seria a Daniela, mas obrigado, Luiz, pelas suas considerações aí também. A gente vai ter que acompanhar atentamente realmente essa regulamentação, né, que vem. E eu também concordo, essas siglas aí realmente é difícil a gente ainda assimilar CBS, CRV e tal, mas a gente tem um desafio bom aí pela frente de acompanhar tudo isso nesses 6 anos, se é que 6 anos vão ser suficientes, como você bem colocou, né? E agora, eu gostaria de chamar aí também a Daniela para comentar, porque a gente tem preocupações aí em relação à própria credibilidade do sistema, né? Vocês já ouviram falar aí de greenwashing, carbon washing, essa questão da governança, fraudes também. Então, é importante também, dentro de tudo isso, para a gente sistematizar isso, para realmente ter uma confiabilidade, a gente tomar cuidado nas diligências, tal. Isso a Daniela vai poder nos comentar sobre isso, entrar um pouco mais também nessa questão das infrações. E então, Daniela, por favor, te transmito aqui a palavra. Obrigado. Muito obrigada, Ricardo. Primeiro, quero agradecer aqui a TMA pelo convite. Também é uma honra poder falar aqui ao lado do Ricardo, da Luíse, do Yuri. Quero agradecer também o Paulo da nossa relatoria e o apoio técnico aqui do Rafael e do André. E de fato, viu, Ricardo, quando a gente fala nesse sistema, eu acho que ficou bastante claro, tanto na sua fala quanto na da Luíse, que o Brasil, a partir, né, da Lei 15.042, ele passou a querer operar esse mercado regulado de carbono, mas na prática isso significa que a gente vai ter, sem a menor sombra de dúvidas, alguns desafios, e quando a gente fala de credibilidade, eu acho que esse é o principal.
não é algo exclusivo nosso, né? Eu acho que essa preocupação relacionada à integridade desses créditos que estão sendo gerados é uma preocupação de todos os países que estão envolvidos no desenvolvimento dessas metodologias, na internalização para dentro dos seus sistemas jurídicos, mas os principais riscos que a gente vê aqui relacionado à compra de créditos de carbono, sejam eles dentro do sistema regulado ou dentro do sistema do mercado voluntário, é a questão, eu acho que tem algumas questões, né? Jurídicas, então a gente está sempre falando sobre a garantia da titularidade desses créditos, a validade dos contratos e das negociações feitas no âmbito da compra e venda desses créditos. A gente tem riscos técnicos também, então a gente sempre fala, né, da integridade, e aqui dentro do Brasil a gente está falando muito sobre o MRV, né? Que é a mensuração, relato e verificação, que nada mais é do que o processo técnico que vai garantir que tudo seja medido e auditado de uma forma adequada. A gente tem riscos também regulatórios, a Luísa deixou isso bastante claro, principalmente no que tange a questão da interoperabilidade do sistema voluntário com o regulado, que está em ampla regulamentação, e reputacionais, que é essa questão do greenwashing, carbon washing, que o Ricardo também trouxe para a gente. Então, obviamente, a lei ela criou o SBCE, que é o nosso Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões, mas a gente precisa de mecanismos para garantir que essa credibilidade ela apareça para o mercado, ela apareça para esses operadores, para a gente não ter tantos riscos relacionados à questão da segurança jurídica, né? E aí, um dos cuidados que a gente tem, principalmente quando a gente está fazendo auditoria desses créditos, é garantir a adicionalidade, então a redução ou a remoção, né, não aconteceria sem a existência daquele projeto, isso é bastante importante de ser verificado na prática. O MRV, esse método, né, credenciado, ele tem que ser robusto, a gente verifica, por exemplo, né, que algumas certificadoras foram bastante criticadas em razão de falhas, às vezes, nas metodologias, então elas têm que sempre passar por uma renovação, por uma revisão técnica, o método, ele está sempre em franca processo de melhoria, digamos assim. A gente não pode ter vazamento, né? E a gente tem que ter permanência também, então a gente não pode empurrar as emissões para outro lugar, a gente precisa ter uma garantia de que isso está sendo calculado de uma forma adequada, e tem uma característica muito importante quando a gente fala em créditos no Brasil, que é a questão da cadeia de titularidade dos direitos fundiários, né? Então, é uma característica muito importante, porque a gente já teve vários créditos, vários projetos sendo questionados ou até mesmo reauditados, digamos assim, porque a gente pode ter, de repente, alguma colidência com o direito de alguns povos indígenas, comunidades tradicionais, ou a questão fundiária não está muito clara, a gente não tem a cadeia dominial daquele imóvel muito bem definida para ter certeza de quem é aquele crédito e quem tem a titularidade para fazer a venda dele. E aí, obviamente, tudo isso vai fazer com que o ativo possa ter repercussões e tenha também um impacto econômico. Então, tudo isso significa que, se eu não garantir que essas metodologias estejam sendo implementadas de forma adequada, o meu ativo ele pode perder não só a reputação, mas o valor econômico dele também. Então, essa due diligence que a gente fala, essa auditoria, ela é muito importante para a gente garantir até mesmo que não vai ter depois algum problema do ponto de vista jurídico. Quando a gente fala de litigância climática, muitas vezes a gente está falando sobre esses problemas relacionados à titularidade desses créditos.
E aí, o que que o SBCE ele traz aí para a gente tentar blindar esse sistema, né? Ele traz um órgão gestor com poderes para fazer essa fiscalização, apuração e sanção também, um registro central para dar rastreabilidade para os créditos que estão sendo gerados dentro desse sistema, que a Luísa trouxe aqui as siglinhas difíceis da OSDE e o SRVE. Então, são mecanismos para estabilização de preços também. E o mercado voluntário ele continua existindo, mas a interoperabilidade, também é uma palavra difícil para mim, com o mercado regulado também vai exigir o registro e a existência também de controles para que você não tenha dupla contabilização. Isso é muito importante, é um cuidado que a gente tem que ter quando a gente está tratando desse tema. E aí, gente, quando a gente fala dessa questão de risco, de greenwashing, carbon washing, acho que a gente já ouviu muito sobre o greenwashing, né? Que é quando uma empresa ela tenta ali mascarar ou fazer alguma alegação enganosa sobre os seus benefícios ambientais. E aí acabou que o carbon washing entrou nessa onda e é um tipo específico de greenwashing que foca exclusivamente em alegações relacionadas aqui à neutralização e à compensação de carbono. Então, o antídoto que a gente tem para evitar esse tipo de prática é realmente a gente garantir o compliance climático, digamos assim, daqueles créditos que estão sendo negociados. Então, um plano de monitoramento ele precisa ser robusto, os inventários auditáveis, a gente precisa comprovar que a compra e a venda desses créditos passa por um processo de governança, a gente tem controle da informação, a Luísa ela trouxe aqui um pouco do papel da CVM, né, quando a gente vai fazer a negociação desses ativos, então quem que está fiscalizando isso, quais são os órgãos que estão por detrás dessas operações, isso é bastante importante, e uma comunicação responsável. A gente, toda vez que está falando de crédito, a gente precisa ter em vista esses riscos e fazer a devida diligência para garantir que esses projetos eles sejam o mais confiáveis possível, o possível. E aí, também foi mencionado aqui a questão do RED, né, e o RED jurisdicional, e só para trazer aqui bem uma pincelada do que trouxe a Lei 15.042 sobre isso, né? Ela distinguiu dois arranjos no que tange essa questão do RED+. Uma abordagem de não mercado, que aí você faz o pagamento por resultados em escala nacional ou estadual, ou os programas jurisdicionais, que são abordagens de mercado, que é a captação no mercado voluntário. E aí a gente tem alguns mecanismos aqui para a gente tentar garantir que a gente tem integridade dentro desses projetos, né? Então, a garantia dos direitos de propriedade, principalmente, né, dentro dos programas jurisdicionais, para a gente evitar essa dupla contabilização, e a proibição de venda antecipada de resultados futuros nos projetos jurisdicionais. E aqui eu queria comentar um ponto importante, né? Já que eu estou falando sobre essa questão de integridade, de reputação, de credibilidade, o papel do Ministério Público ele acaba sendo também, eu acho que para todo o sistema que funciona dentro do direito ambiental brasileiro, é bastante importante em termos de fiscalização. E o Ministério Público Federal do Amazonas, eles pediu uma recomendação legal no ano passado, salvo engano, em agosto do ano passado, e que aí ele determinava ali a suspensão das operações, dos contratos e tratativas para comercialização de créditos de carbono de RED+, envolvendo territórios e comunidades indígenas e tradicionais e quilombolas ali no estado do Amazonas, até que haja comprovação científica idônea
de que não houve a violação dos direitos desses povos. Então, é um ato, obviamente, extrajudicial, não é lei, mas tem um peso jurídico, tem um peso político bastante importante, e, obviamente, se essa recomendação ela for descumprida, né, ela pode gerar ações judiciais, pedidos ali de liminares, medidas cautelares, também questionando a credibilidade desses créditos gerados. Então, eu acho que essa recomendação ela traz um pouco desse cenário do porquê que é tão importante a gente estar tratando dessas questões de integridade e salvaguardas ambientais, porque principalmente quando a gente está na região amazônica, né, e tem um envolvimento dessas comunidades, a gente precisa garantir o consentimento livre, prévio, informado, ou pelo menos um mecanismo de consulta. Existe ali uma discussão se é consulta ou consentimento, mas para garantir que esses créditos, eles de fato respeitaram quem de fato está envolvido de alguma forma nessas áreas. Então, o objetivo grande aqui é a gente realmente evitar o pecado capital da dupla contabilização, utilização do mesmo crédito para cumprir mais de um compromisso, a gente evitar o pecado de um crédito sem rastreabilidade, sem um lastro adequado. Eu acho que esse é o grande objetivo que a gente está tratando quando a gente fala de credibilidade do sistema. E aí, só para mencionar de forma um pouquinho mais específica, eu sei que a Luísa já trouxe aqui um pouco dessa questão das penalidades, né? Mas no catálogo de sanções dentro dessa legislação também, a gente teve as sanções clássicas, gente. Advertência, multa, embargo, suspensão de atividades, restrição de direitos. Então, você não pode se beneficiar de incentivos fiscais ou proibição de contratar com a administração pública por um determinado período. Então, todas essas sanções elas estão previstas aqui para um caso de um eventual descumprimento. E aí a gente tem algumas características diferentes, digamos assim. Então, para pessoas jurídicas, as multas elas não podem ser ultrapassar o teto de 3% do faturamento bruto da pessoa jurídica, ou do grupo, do conglomerado do ano anterior que ela tiver, e aí, no caso de reincidência, esse percentual ela vai para 4%. Então, a gente sabe que na legislação ambiental a gente tem ali um teto de multas, né, de 50 milhões, ela só trouxe mais um critério para a gente estabelecer o teto dessas multas também, que é essa questão do faturamento bruto da pessoa jurídica. E as pessoas físicas, aqueles que não têm esse faturamento para ser calculado, existe ali um range que varia bastante nessa legislação, que vai de 50 mil a 20 milhões, e que precisa ser apurado muito no caso a caso. Então, o órgão que estiver fazendo a fiscalização disso vai precisar motivar o porquê de aplicar 50 mil ou 20 milhões, e existe também essa obrigação da pessoa jurídica de informar o faturamento, e a omissão autoriza que o órgão faça a estimativa desse valor. Então, justamente para a gente ter a obediência desse teto, é bastante importante que você tenha um mecanismo de fiscalização robusto, né? Eu acho que o Ricardo, na fala dele, eu até anotei aqui, ele estava mencionando que os incentivos e benefícios nem sempre se mostram suficientes quando a gente fala em obrigações ambientais, né? E eu acho que a questão das penalidades reflete bastante isso. Muitas legislações elas só se fazem cumprir quando a gente tem a previsão de algumas penalidades mais robustas e parâmetros claros para a aplicação dessas multas. Então, eu acho que é bastante importante a gente ter isso em vista aqui. E, por exemplo, a proibição de contratar com a administração pública é algo que preocupa bastante, não só a multa em si, essas outras restrições que a gente pode ter de direito, elas podem trazer repercussões bastante importantes. E
Bom, fico aqui à disposição. Se tiver alguma dúvida sobre essas questões de integridade, de penalidades, é um prazer conversar aqui com vocês. Não quero me estender, então é, passo a palavra aqui para o Yuri para continuar comentando com vocês. Daniela, antes do Yuri aqui começar, bom, primeiro, muito obrigado aí pelas tuas considerações aí tão pertinentes em relação a essa questão da integridade e credibilidade, né? O Brasil não é propriamente o primor da segurança jurídica atualmente, em nenhuma área, acho que está complicado. E você tocou também na questão da litigância da litigância aí possível, né, climática, em relação, inclusive nós que também atuamos no contencioso e tal, já temos visto aí questões, as próprias, você falou do judiciário, né, questões de judiciário, mas também na arbitragem, em relação a procedimentos arbitrais, em que já se definem cláusulas compromissórias e as disputas envolvendo essas questões da titularidade, isso pode cada vez mais se ampliar, né, já vemos, não tanto aqui no Brasil ainda, mas em outros países, Europa e tal, já aumenta o número de arbitragens por essa questão de talvez de fraude, de titularidade, de falta de regularização fundiária que depois impacta na própria na absorção e no aproveitamento efetivo do crédito, né? Então isso pode gerar disputas, além das litigâncias climáticas que existem em relação a outras questões, associações que estão ingressando contra o próprio país que não cumpriu a meta. Então, isso também já começa a surgir em outros cenários, principalmente na Europa, alguns países aí. Então, mas colocado isso, agora eu gostaria de passar a palavra para o Yuri, embora nós estamos entre advogados aqui, o Yuri está hoje como um grande consultor e referência aí na Econ, nesse mercado, e acompanhando inúmeros projetos. Aqui, lembrando que o nosso também comitê é de agro, né? Tem uma vertente agro, também acho que alguns aspectos aí ele vai poder comentar sobre essa inserção do agro e as oportunidades, e além de trazer aí casos também específicos, projetos que a Econ também se envolveu e que é um player muito relevante nesse tema. Então, sem maiores delongas aqui, vou passar a palavra para o Yuri aqui, trazer muito da sua experiência aqui em relação a esses projetos também. Obrigado, Ricardo. Agradecer, então, a presença do público, agradecer o convite da TMA, é muito bom estar aqui com os amigos, né? Então, a Luiz, Ricardo, a Daniela, o Paulo, o André, enfim, acho que agradecer vocês e principalmente quem está nos prestigiando. Eu vou tentar ser breve aqui, né, para a gente também depois tentar um bate-papo aí com quem está participando, então acho que é máximo 2 horas, né, que eu tenho para falar aqui. Então, vamos lá, começando. E aí eu vou tentar ser complementar, né, ao que já foi trazido aqui, né, muito bem colocado aí por vocês. Então, acho que talvez começando por alguns números. O Brasil emite aproximadamente 2 bilhões de toneladas por ano, né, de gases de efeito estufa. É bastante coisa. Para vocês terem uma ideia, um projeto de carbono que tente captar, né, carbono da atmosfera, se for muito grande, ele vai conseguir captar aí 500 mil toneladas, 1 milhão de toneladas. Isso é um projeto muito grande. Ao mesmo tempo que nós vamos estar emitindo 2 bilhões de toneladas todos os anos, ano após ano, né? E esse número ele tem crescido, né? Tem anos que oscilam, cai um pouquinho, mas normalmente em todos os países esse número aumenta e o Brasil não é um dos principais emissores, né? Então, imaginem o tamanho, estamos falando de gigatoneladas aí de emissões todos os anos. Por isso que a mudança climática, o efeito climático é tão grave, né? A gente está acelerado aí nesse desafio, embora a gente tenha assinado a Convenção do Clima em 1992, né? 33 anos atrás. É bastante tempo aí que a gente está tentando, sem necessariamente conseguir grandes avanços, enfrentar as mudanças climáticas, né? E aí, dessas emissões de 2 bilhões de toneladas, o setor do agronegócio brasileiro, ele tem uma participação que oscila de 25% a 30%, tá? Então, mais ou menos aí 600 milhões de toneladas, é bastante coisa. E uma parte bastante relevante também das nossas emissões é a conversão do uso do solo, né? E aí, isso, em grande parte, desmatamento. O Brasil é um país muito grande, com muita floresta. E por ser tão grande e com tanta floresta, e pelas atividades, né, tradicionais aí que o planeta, a humanidade conhece, exigem supressão de vegetação,
o Brasil, no seu desenvolvimento, suprime, né, muita biomassa, muita vegetação. E aí, ao tirar essa biomassa, né, estamos falando de cortar árvores, enfim, muito gás de efeito estufa é emitido, vários tipos de gases, né, um dos que tem um efeito mais deletério é o metano. Então, o Brasil, ele é um grande emissor por conversão do uso do solo por desmatamento, e aí é 50% das nossas emissões, ou 1 bilhão de toneladas por ano. Então, o agronegócio, agropecuária, junto com conversão do uso do solo, que muitas vezes justamente está ocorrendo para uma nova fronteira, e aí estamos falando de atividades legais ou ilegais, tá? É a maior parte do desafio brasileiro, né? 75% a 80% do nosso problema está aí. Então, fica bastante evidente que a gente precisa dialogar, né, sobre desmatamento, e a gente precisa dialogar sobre o agronegócio. Ao mesmo tempo, né, o nosso agronegócio, a nossa agropecuária, ela tem níveis de sustentabilidade que são os mais altos do mundo, então é bastante curioso, né? O Brasil é um grande emissor na agropecuária e no desmatamento, mas o Brasil tem os melhores índices de sustentabilidade e de produtividade. E isso acontece porque nós temos muita floresta, muita água, e essas florestas, essa água e a nossa biodiversidade, enfim, prestam serviços ambientais. E esses serviços ambientais garantem uma maior produtividade da nossa agropecuária. Então, no regime de chuva, a biodiversidade, biofertilizantes e tantos outros serviços ambientais viabilizam um alto nível, né, de produção. Então, quando a gente vai num outro país que não tem essa biomassa, não tem os nossos conceitos, né, de preservação permanente, reserva legal, o tanto de unidades de conservação que nós temos, número de nascentes, fragmentos florestais. Você vai para um outro país tentar produzir nesse lugar, é totalmente diferente. E aí a produção por hectare ano cai, né, baixa. Ainda que você use técnicas intensivas e tecnologia, o Brasil, com essa tecnologia natural que é a natureza, né, e claro, também nossa boa capacidade, principalmente com participação da Embrapa, né, de uma tecnologia também na produtividade, fez com que a gente fosse um dos campeões aí do mundo de produção. Então, nós somos líderes em vários segmentos dentro do agronegócio. Então, acho que isso é importante, né, da gente saber, porque no mesmo lugar onde estão os nossos principais problemas ou desafios, também estão as grandes oportunidades. E não só as oportunidades do Brasil, as oportunidades do planeta, né? Porque quando você vai fazer um projeto de descarbonização e você vai aplicar isso na indústria, o investimento que você vai fazer comparado ou aplicado, né, com o teu resultado de descarbonização tem um valor muito alto. Então, se você faz um investimento ali de alguns milhões ou bilhões e depois você divide esse investimento pelo número de créditos de carbono, de toneladas que você deixou de emitir, invariavelmente a gente vai chegar em números, por exemplo, 100 euros, 150 euros, que é o que acontece na Europa, ou 200 dólares, 300 dólares, 400 dólares, como acontece nos Estados Unidos. Então, o investimento em tecnologia de descarbonização versus o seu resultado, né, de descarbonização, seu resultado climático, ele é muito mais favorável nas soluções baseadas na natureza, né? Então, o custo de você conservar, o custo de restaurar, o custo de uma agricultura responsável é bem menor. E é por isso que o Brasil, nos projetos, tem uma precificação aí de 5 dólares, 10 dólares, 20 dólares ou 30. Então, se pegar um custo de tonelada de 30 e comparar com 100 ou 150 euros, é uma distância muito grande, né? E a eficiência das soluções baseadas na natureza é incomparável, né? Então, o desperdício de energia, enfim, a eficiência do real ou do dólar aplicado é muito maior, porque a natureza está aí há alguns bilhões de anos nesse processo aí de amadurecimento da sua tecnologia natural e a nossa tecnologia industrial, a nossa ciência, enfim, não tem essa mesma capacidade, essa mesma experiência, né? Então, as soluções baseadas na natureza, então, de novo, conservação, restauração e agricultura, são a melhor opção que o planeta tem. E a restauração é a forma mais rápida de você tirar os gases da atmosfera, porque você, ao restaurar, a biomassa, né, daqueles indivíduos aumenta, a captura é relevante, e aí o resultado climático é muito mais rápido, né? É um dos mais rápidos, não necessariamente é um dos mais impactantes, porque, por exemplo, conservar
o Brasil consegue ter uma biomassa gigantesca que, se não for conservada, aí a conta não fecha, porque o ritmo de restauração não é igual ao ritmo de desmatamento. Então, é muito importante conservar, né? E aí, tentando pensar aqui né, no mercado voluntário de carbono e também fazendo uma costura aí, né, com o que já foi trazido, principalmente né, pela Luísa, que tratou da SBCE, mas a Daniela também passou. Então, o Brasil, nas suas obrigações, né, o Brasil ele regulou mais ou menos 15% das emissões, né, porque pegou em grande parte a indústria. Então, o Brasil vai ter um desafio de se descarbonizar dentro dessas fontes, mas nas outras fontes, né, a gente estava comentando justamente que a gente tem fontes relevantes no Brasil, ele também vai precisar progredir, né? Então, a nossa agropecuária vai precisar cada vez mais reduzir as suas emissões, e nós podemos, com isso, então, desenvolver metodologias, né? Então, são projetos voluntários, né? São projetos que nascem dentro de um setor, um segmento que não tem uma obrigação de se descarbonizar necessariamente, embora o agronegócio pode ser que, em algum momento, entre na lei, né? Se a lei for, né, se vier uma nova lei, enfim, alterar alguns artigos ou obrigações ali da 15.042, pode ser que o agronegócio passe a ter obrigações, como, por exemplo, né, nas NDCs brasileiras e no plano que o Brasil apresenta, né, anualmente para o Acordo de Paris ou para a Convenção do Clima, pode ser que o agronegócio tenha obrigações, como, aliás, o governo brasileiro já sinalizou, né, que vai colocar uma obrigação de descarbonização do agronegócio. Mas, então, esse segmento, que é muito produtivo, mas, claro, tem seus desafios, pode ser que ele entre no campo das obrigações de descarbonizar. Mas ele tem oportunidades desde já, né? Então, nós temos áreas de preservação permanente e reserva legal, que são obrigações de áreas a serem conservadas, mas nós também temos uma série de propriedades no Brasil que tem excedente, né? Tem excedente de vegetação, tem excedente de fragmentos florestais. Então, todos esses lugares, estamos falando de grandes produtores, pequenos produtores, ou áreas que ainda não há produção, mas tem uma conservação, poderão fazer parte de projetos de carbono, né? E os projetos de carbono, em essência, ou vão estar na restauração, ou na conservação, ou na agricultura. E aí, como é que esses produtores entram nesse mercado? É preciso haver uma metodologia, né, robusta, reconhecida, enfim, aplicável. Essa metodologia é aplicável, é trazida para um projeto concreto, né, um projeto desenvolvido por alguma desenvolvedora. São feitos os cálculos, né, desse projeto, das emissões evitadas e tal. Isso tem que ser levado para uma certificação. Essa certificação é quem vai garantir os títulos, né, os créditos de carbono. Esses créditos de carbono vão ter diferentes naturezas jurídicas, né, como a Luísa, a Daniela e o próprio Ricardo também comentaram. E aí esses títulos vão ser negociados. E aí pode ser, então, que os produtoras, tenham, então, uma safra adicional. Então, eu estou vendendo soja, eu estou vendendo milho, eu tenho safra, safrinha, enfim, mas eu posso ter uma safra de crédito de carbono. E isso potencializa, né, o segmento, principalmente aquele que conserva, porque na conservação, tradicionalmente, os produtores e produtoras brasileiros não tinham receita, né? O Brasil criou essa obrigação. No passado, né, nós tínhamos o Código Florestal de 1965, que já era muito moderno para a época. Depois foi remodelado, veio o 2012, uma nova norma. E antigamente a gente dizia, né, que era a lei mais difícil de se cumprir no mundo. E hoje em dia, os próprios produtores trazem que é a lei mais moderna do mundo, é a melhor lei do mundo. Então, o próprio setor do agro, já ouvi isso justamente do agronegócio, tem aprendido, né, que o nosso Código Florestal é mesmo um desafio de ser cumprido, pelo próprio governo, inclusive, mas, ao mesmo tempo, é o que posicionou, é o que garantiu o Brasil ter uma alta produtividade, sem mencionar a qualidade de vida, né, porque a existência de floresta e de água viabiliza a nossa existência, né, enquanto seres humanos. E se a gente não for feliz nos desafios aí, não formos eficientes nos nossos desafios de descarbonização, o planeta vai seguir, né? Já tantas eras glaciares que nós tivemos, tantas fases que esse planeta já passou, mas o ser humano não aguentaria, né? Então, a gente está falando da nossa própria existência e não de salvar o planeta, né? Salvar a humanidade, os seres humanos. Algumas outras espécies também podem sobreviver, mas o ser humano certamente não, nesse ritmo que a gente tem ido, né? Então, voltando para as oportunidades, né, e estava falando de metodologias, então, a gente tem algumas certificadoras conhecidas e reconhecidas no mundo,
aqui no Ocidente, grande parte, a gente tem visto projetos na certificadora Verra e no Gold Standard, outras regiões do planeta no GCC, e tem outras, né? Existem aí quase 100 modelos aí de certificações, mas há um domínio dessas 3 maiores. E no Brasil, a gente tem algumas iniciativas, né, de novas metodologias nacionais, mas atreladas e próximas da nossa legislação, do nosso cenário de fitofisionomias, dos nossos biomas, do nosso cenário cultural, social, e aí posso mencionar a PSA Carbon Floor, né, que foi uma metodologia pensada em conservação, né, que foi desenvolvida pela Econ, com apoio da Embrapa, e depois um apoio da Reservas Votorantim. Eu posso citar também a PSA Carbon Agro Perene, que foi desenvolvida pela Econ, com parceria e apoio da Citrosuco e da Reservas Votorantim. E tem outras metodologias aí que estão sendo desenvolvidas pela Econ a pedido do mercado, até em cumprimento à Lei 15.042, que em um de seus artigos diz lá que o Brasil tem que ter metodologias, e essas metodologias têm que ser aprovadas pelo órgão gestor. O órgão gestor ainda não foi criado, né? O Ministério da Fazenda está trabalhando nisso. Estava previsto uma agência, talvez venha uma secretaria ou um outro órgão, um pouco menor, mas vai ter um grande trabalho ainda do Brasil, então entender que metodologias são aplicáveis ao nosso território, como é que a gente vai fazer para ter uma conectividade com o Verra, com o Gold Standard, com o GCC, como é que a gente vai fazer para estar, via artigo 6º do Acordo de Paris, conectado com outros países para fazer transações bilaterais, para a gente não se isolar também como um mercado gigante que somos, e nosso maior potencial é de sermos exportadores de crédito de carbono, mas a gente tem que conciliar, né? O Brasil assumiu um compromisso de reduzir, zerar o seu desmatamento, restaurar 12 milhões de hectares. Enquanto ele não cumprir esses compromissos, será que a gente vai poder produzir crédito de carbono e exportar? É uma dúvida, né? Então, a gente também tem um dever de casa bastante relevante para ser feito, como país, como nação, mas somos o principal hub climático, certamente, do planeta, né? Então, acho que, indo aqui para o final, e até para, né, para permitir aí um bate-bola aí com quem está nos prestigiando, acho que eu colocaria, né, esses pontos e colocar também, principalmente, que, né, quando a gente vai para os corredores aí dos eventos internacionais, e acho que quem é da área ambiental e climática está sofrendo a mesma dificuldade que eu, que são 1000 eventos por dia e um dia depois do outro, mas acho que a situação é essa. Nós tivemos um mercado de carbono que entrou em crise por diversos motivos, nós temos um desafio climático complicadíssimo, e para a gente enfrentar isso é o diálogo, e é um diálogo com partes que às vezes têm interesses conflitantes, então não é um diálogo simples, né? Mas isso é um diálogo de nós, seres humanos, né, do planeta, e eu acho que isso justamente reverbera em tantos encontros. Os maiores encontros internacionais são climáticos, né, que são as COPs. Os maiores eventos corporativos internacionais são climáticos, né? E aí nós temos as Climate Weeks, né? São Paulo tem uma das mais relevantes já do mundo, está crescendo ano a ano, tem Nova York, tem Xangai, tem Londres. Nós temos uma série de associações também de negociações de compromissos climáticos que fazem grandes eventos, está tendo um essa semana aqui em São Paulo, por exemplo. Então, é muito diálogo, mas ao mesmo tempo precisamos de ação, precisamos de projeto, né? E o que eu tenho ouvido nesses corredores e nesses lugares é que justamente o Brasil precisa aperfeiçoar e encontrar novas metodologias que sejam mais escaláveis, que usem mais tecnologia, mais transparência, rastreabilidade, dados secundários, para a gente poder, ao invés de ter, né, nós temos aí cerca de 100 e poucos projetos RED, por exemplo, que juntos devem evitar a emissão de poucos milhões de toneladas. A gente precisa, de alguma maneira, reduzir as nossas emissões de 2 bilhões para zero, e para fazer isso, a gente vai ter que descarbonizar nossas atividades e ter muito projeto de carbono para as devidas compensações. Então, esse tamanho de desafio exige boas metodologias, bons projetos, muita tecnologia, muita escala, baixo custo para os projetos e uma facilidade de transação. Comprar um crédito de carbono tem que ser fácil. Eu desafio alguém aqui de nós a dizer que já comprou 50 mil toneladas de crédito de carbono e que a transação foi tranquila, né? Não acontece. Mas já compraram ações, né? Já compraram ações e não foi tão complicado. Então, acho que esse é o nosso caminho, sabe? A gente tem que ver um crédito de carbono, ver um projeto de carbono, como a gente vê uma lâmina de uma ação aí que a gente queira comprar. E a natureza jurídica, inclusive, é a mesma, né? Um valor mobiliário, né?
Acho que eu colocaria isso como raciocínio, como meta, né, para a gente buscar. Eu acho que é isso, Ricardo, e devolvo para você e agradeço novamente. Bom, Yuri, muito obrigado aí pelas considerações e tantos aspectos práticos também dessa. E realmente o desafio é gigantesco em relação a essa redução para zero de 2 bilhões aí em emissões. Isso realmente a gente espera aí que possam, né, haver esse consenso entre os diversos players e entender essa a importância dessa dinâmica e de viabilizar esse mercado como trazendo benefícios. Você comentou, o risco não é do planeta em si, mas o risco é desaparecer a humanidade, né? E isso a gente tem que batalhar em todas as frentes para que a gente possa continuar aqui existindo, né? Então, nesse aspecto, e aí eu não vejo, eu não sei como que vocês estão vendo aí, isso é importante, você comentou da relevância desses encontros, né, e da agenda climática e hoje tão intensa, né, com grandes players aí envolvidos e os maiores encontros em comparação com outros, de outros temas. E como que vocês estão vendo também, até queria colocar isso aqui para essa em relação à COP30, né? Nós estamos, isso tem debates diários em relação a isso. Vocês estão vendo perspectivas também interessantes para a gente aprimorar essas discussões, aprimorar o mercado de carbono. Eu sei que temos alguns viés, tem alguns problemas, né, envolvendo, mas isso no Brasil acabamos tendo desafios em diversas frentes, né? Mas aí eu queria ouvi-los, deixo aqui a palavra aí com qualquer um de vocês, e em relação a essa perspectiva também, já que a gente está vivendo essas emoções fortes, né? Teve eventos a semana passada em relação a discussões já sobre a COP, preparando o terreno, mas e isso entendesse as perspectivas e como que vocês estão vislumbrando isso. Eu vou me arriscar, então, aqui a falar, estava aguardando a Daniela e a Luísa. O Brasil, ele é uma das delegações mais importantes, né? Então, nos últimos anos, o Brasil ou foi a maior delegação ou a segunda maior delegação, e não estamos falando de governo. Claro que tem governo na delegação, nossos diplomatas e tal, mas a delegação vai muito além, né, dos governos. Tem o terceiro setor, né, as ONGs, mas tem muito setor privado, né, especialistas, acadêmicos. Então, a nossa delegação, ela sempre foi muito relevante, costuma perder para casa, né? Então, em Dubai, a maior delegação era dos Emirados e depois era do Brasil. No Azerbaijão, se eu não me engano, também foi do Azerbaijão, mas estou em dúvida aqui, a segunda maior era o Brasil. E aí não tem dúvida que aqui no Brasil a nossa delegação vai ser a maior. Os tratados relevantes que nós tivemos também foram no Brasil, né? A Rio 92 foi Brasil, foi o primeiro, né? O primeiro encontro grande climático. Antes de 92, o maior encontro tinha sido em 1972, em Estocolmo, Suécia. Então, e aí depois de 92 teve Rio mais 20, e nós tivemos outros tratados relevantes também, enfim, na Rio 92. Então, acho que, e aí todo mundo sabe do Acordo de Paris, que justamente foi a COP em Paris. Mas eu acho que vai ser uma grande COP, a gente está com uma série de dificuldades, todo mundo está acompanhando as notícias, mas porque o Brasil quis fazer uma COP na Amazônia. E essa estratégia, claro, ela é passível de crítica, e isso eu não vou entrar nesse mérito, mas é a primeira vez que a gente coloca uma grande floresta no centro de uma discussão climática, né? E isso acho que é bastante simbólico. E o Brasil tem bons negociadores, boas negociadoras, é uma delegação realmente relevante, que vai fazer um trabalho científico muito sério. E aí é uma dor, né? Porque a gente vai trazer a floresta para o centro do planeta, da discussão do momento, e aí a gente vai ver que onde tem floresta, ficou difícil construir hotéis, ficou difícil construir rua. Na hora que você abre uma avenida, é uma crise internacional, porque cortou a árvore para fazer a avenida. Mas isso, peraí, mas como é que eu faço então? Né? Precisamos de hotel, precisamos de lugar, precisamos de ar-condicionado, e precisamos de floresta também. Mas, então, como é que a gente faz, né? E eu acho que isso não está maduro na humanidade, né? A gente precisa entender que um lugar com floresta merece ter dignidade, merece ter uma renda per capita alta, porque presta um grande serviço. Só que esse serviço não vira um copo,
né? Ele não vira um celular, um iPhone, é um outro serviço, né? E ele é um pouco importante, porque é um serviço que garante a nossa existência, né? Então, ele tem uma importância aí realmente grande. E aí eu acho que o Brasil, então, vai trazer essa discussão. Também, obviamente, vai ter aí saia justa, porque vai produzir petróleo, eventualmente, ali na foz do Amazonas. Tem ainda altos índices de desmatamento, então tem dificuldades, e eu acho que tem que colocar isso em cima da mesa, mas eu vejo com uma boa perspectiva. Tem, claro, todos os riscos, até nas delegações ainda não confirmaram a vinda, né? Nem metade dos países confirmaram a vinda pelas dificuldades, mas eu acho que, assim, todas as COPs, elas têm esses sustos, né? A gente, nas últimas duas COPs, a gente teve reserva cancelada em hotel, a gente teve preço subindo, então isso não é coisa só de Brasil, né? Também aconteceu nos outros lugares. Mas eu acho que essa dificuldade logística de estar no meio da floresta, ela é simbólica, ela diz muito, né? Então, acho que é bom a gente falar sobre isso, entender, mas do ponto de vista técnico, metodológico, eu entendo que as negociações vão ser aprofundadas, espero que não seja uma COP sabotada, porque daí não está no controle do Brasil, né? Mas que a gente faça um bom trabalho de costura. O setor privado, imagino também que vai estar presente, embora também esteja com as mesmas dificuldades, mas eu acho que colocar a floresta na discussão relevante. E aí, finalizando minha fala, só um lembrete. A gente assinou a convenção em 92 e foi em 2013 que os países aceitaram que a floresta é elegível para um projeto de carbono. Então, levou 21 anos para os países aceitarem que a floresta é elegível para um projeto. Então, também é outra coisa simbólica. 21 anos para concordar com isso, eu acho que diz muito também, né? E aí devolvo para vocês. Bom, Ricardo, posso me meter aqui? Eu acho que essa fala do Yuri, ela é perfeita, né? É, o fato da gente estar se propondo a fazer uma COP na Amazônia traz os desafios que a gente está vendo aí, sendo alvo de críticas, inclusive das delegações, mas acaba sendo também um evento visto para gente como uma oportunidade do Brasil mostrar a Amazônia no centro dessas discussões, porque ela é uma grande figura, digamos assim, quando a gente traz essas discussões de clima, biodiversidade, uso da terra, bioeconomia, ela acaba sendo uma protagonista bastante importante, que reforça a importância estratégica do nosso país nas discussões de regulação do clima. Então, eu concordo com a fala do Yuri de que, obviamente, você fazer o evento lá traz desafios, mas é uma oportunidade do Brasil de liderar as negociações. Eu espero que ela não tenha a agenda esvaziada, justamente por causa desses desafios. Eu faço uma leitura, às vezes, até um pouco otimista, porque eu acho que a gente tem na agenda bastante coisa para discutir, bastante coisa para ir em frente. E eu acho que existe uma expectativa, né, da gente dar um conteúdo prático para essa questão da transição energética. Então, o combate à desinformação que a gente também tem nessa área, eu acho que está no pipeline dessa COP. Então, minha expectativa também é bastante positiva. Eu acho que a agenda real da nossa COP é tentar entregar um novo objetivo de financiamento do papel, tirar do papel, né, com cronogramas, métricas, criar acordos práticos que a gente possa também mostrar o que a gente está planejando para o SBCE, trazer um pouco da perspectiva do Brasil, tentar atrair capital, dar escala ao que a gente chama de economia da floresta em pé, que é o que o Yuri trouxe para a gente, que quando a gente está fazendo a COP na floresta, obviamente a gente precisa ter o valor dessa floresta verificado ali na prática. A gente não vai ter a transformação em copo e em produto, mas a gente precisa ver o valor dessa floresta sendo mantida e trazendo benefícios, acho que a longo prazo. Enfim, era só um comentário rápido aqui. Fiquem à vontade para
para fazer qualquer contribuição. Não, perfeito, Daniela. Acho que muito bem colocado. Acho que essa visão otimista também compartilho, embora os desafios são grandes, mas a gente tem um país da potência climática, potência energética, né, com todos os nossos diferentes mecanismos aí, formas de energia e potência ambiental com um cenário aí muito promissor pela frente se a gente seguir o caminho certo. Mas já caminhando no final, queria saber se a Luísa também tem alguma consideração, que nós já estamos nos últimos minutos aí. Luísa, com a sua contribuição de sempre, sempre também muito efetiva. Obrigada, Ricardo. Eu acho que vale só comentar que eu acho que assim, já que a gente já teve a promulgação do SBCE, acho que a COP agora aqui no Brasil, acho que ela vai ajudar, pode ajudar a consolidar o nosso mercado regulado de carbono, a dar importância da redução a discussão acerca da importância da redução, atrair investimentos. Então, eu acho que pode ser uma grande oportunidade para a gente dar um impulso a mais a esse nosso mercado, né? Considerando que o tema aqui do nosso café o SBCE. Então, eu corroboro aí o que o Yuri falou, a Daniela falou. Eu estava chamando de Daniele, desculpe. E só agregar que eu acho que a COP pode trazer esse incremento aí para o nosso mercado, né? Para as discussões e da importância desse mercado ele se tornar efetivo no Brasil. Perfeito, Luiz. Bom, queria agradecer a todos aqui, realmente uma discussão aí muito interessante. Acho que para o nosso comitê de agro, para todos aqueles que atuam na área, a gente tem perspectivas também muito favoráveis. O agro está de fora, como foi comentado, mas assim, em termos de gerar créditos, ele está bem dentro, né, de poder comercializar. Então, são inúmeros projetos aí que podem surgir aí pela frente também. E aproveito aqui para quem também quer se aprofundar, ele não me pediu para fazer, tá? Essa merchandising, é iniciativa própria minha, mas o livro do o Yuri Rugai Marini e Nayara Bertão, que é Como Entender o Mercado de Carbono, tá? É um guia prático da editora Manoli. Então, esse traz muitas considerações aqui interessantes, práticas de tudo que a gente comentou. Essa iniciativa própria. Acho que eu Então, era muito mais quem quiser aí também entender melhor esse mercado todo. E lógico que a gente tem inúmeros debates aí acontecendo, com a participação da Luísa, Daniela, o Yuri nesses eventos, mas queríamos trazer para o TMA também essa nova perspectiva, que eu acho que se abre em termos também de créditos, de financiamento, buscar recursos também novos, né, novas linhas de recursos e isso vai ser muito importante para esse mercado. Então, dito isto, gostaria de agradecer a participação de todos, Luiz, Daniela, Yuri, eu acho que ilustraram muito bem aqui como que está o contexto atual e as perspectivas, e esse mercado que com certeza vai gerar inúmeras discussões ainda, vamos acompanhar os desdobramentos da nova lei, né, e de toda a sua regulamentação que vem pela frente, mas teremos novas oportunidades aí para discutir o tema. Então, muito obrigado. Agradeço a todos, ao Paulo também aqui, nosso relator. Não sei se, Paulo, você quer fazer alguma consideração final, ao contextualizar também alguma situação? Eu agradeço a oportunidade ao TMA, Ricardo, Daniela, Luiz, Yuri. Eu creio que esse debate aqui no TMA ele é muito importante, até porque a gente fala de reestruturação de empresa mais periodicamente aqui, né? E a gente percebe a importância que o setor privado tem nessa questão do mercado de carbono, né? Então, com relação a desafios da COP, acho que a gente tem toda uma problemática de geopolítica hoje, né, de negociação, execução, integração climática. Temos também a lacuna financeira de financiamento climático, que sempre é um debate de todas as COPs, né? Também achei muito interessante a fala do Yuri no sentido de fazer a COP na Amazônia e quando eu fiz um mestrado em Direito Agrário, a gente sempre debatia a questão da integração dos povos indígenas,
com os debates internacionais, há toda uma dificuldade, inclusive logística nesse sentido, né? Então é muito relevante essa questão da COP na Amazônia, até para trazer esse protagonismo também. E eu acho que a questão do empreendedorismo climático, isso traz uma luz nesse sentido para as startups brasileiras, da COP novamente ser no Brasil. Então, acho que é um tema fundamental que seja sempre debatido, inclusive aqui no TMA. Então, eu agradeço a todos pela oportunidade. Perfeito, Paulo. Então, declaro aqui encerrado, agradecendo mais uma vez ao TMA pela iniciativa, a Grazi, ao Rafael e toda a equipe aí também, o André, que nos apoiou aqui, os Andrés, né? Muito obrigado e até uma próxima, pessoal. Muito obrigado a todos aí. Gente, muito Até logo, um obrigada. ótimo Foi um dia. prazer. Obrigada.